Olá pessoal, como eu havia dito, hoje então o nosso bate-papo é com o professor André Matos. O professor André Matos é especialista em Direito Previdenciário, professor da Faculdade Eduvale de Avaré. André, primeiro, muito obrigado por ter aceito aí o convite para o nosso bate-papo. Eu que agradeço, professor Wagner, a oportunidade de estar aqui mais uma vez. Sim. Já é a terceira vez, né? É a terceira vez de Direito e Cidadania e pude estar no começo do programa, para mim é uma honra estar de novo aqui. Muito obrigado pelo convite. André, essa proposta da Previdência, o que você me fala? Na verdade, aquilo que você colocou no início, né, que é muito importante a gente conversar sobre essa questão mesmo, que é uma proposta. Eu acho que vários pontos já foram quase, né, desnudados, digamos assim, né, pela imprensa em geral, e é muito interessante esse tipo de programa, professor Wagner, para a gente poder conversar mesmo sobre esse sentido, de que nada foi modificado ainda na Previdência brasileira, né? Por exemplo, eu atendo lá no escritório, né, nessa área já há 10 anos, e a maioria das demandas no último mês foram de consultas a respeito dessas mudanças, de que a grande parte... desespero, né? Exatamente, isso que eu ia colocar, de que a grande parte da população está preocupada pelo fato de achar que já mudaram as regras da Previdência. E, na verdade, elas estão sendo discutidas, né? O que a gente tem visto foi um pacote de medidas ali colocados para o Congresso Nacional, que tem que ser discutidos como bom professor de constitucional, né, nas duas casas, né? E então são propostas que foram levadas e não têm validade. Aquilo que foi apresentado por enquanto na TV para toda a população, esses resumos aí que a gente tem visto, essas mudanças de regras, né, elas são todas então propostas. Elas é uma questão que o governo federal enviou então ao Congresso Nacional, tendo em vista um suposto déficit, né? Então inclusive isso é muito questionável. Você não acredita nesse déficit, André? Na verdade é o seguinte, professor Wagner, a gente tem que analisar a questão, isso eu converso também com os nossos alunos aqui da faculdade. Nós temos a Seguridade Social, né? Então a Seguridade Social ela é composta por 3 ramos. O que faz parte, né, da Seguridade Social? A Previdência, a Saúde e a Assistência. Então, na verdade, a gente tem 3 pilares aí que sustentam todo um sistema. Quando se faz o cálculo desse suposto déficit, né, ou seja, dessa suposta falta de dinheiro, só se calcula a questão da Previdência. E, inclusive, alguns economistas dizem que hoje ela está paritária, que ela, mesmo se você for pegar a Previdência, que ela ainda não é deficitária, digamos assim, né? Mas quando eu olho o sistema como um todo, ele é superavitário. Por quê? Entra dinheiro de uma série de lugares, né? Exato. Então a gente coloca assim, que a maioria da questão que é levada à população em geral é que só entra dinheiro da contribuição do empregado e do empregador, que realmente isso existe, está lá na Lei 8.212, né? Mas a própria Lei 8.212 trata de outras fontes de custeio. Então, por exemplo, quando você joga na loteria, ou quando uma pessoa joga na loteria, ela está ajudando a Seguridade Social, né, que é receitas de concurso e prognósticos. Então, PIS, COFINS, contribuição sobre o lucro líquido da empresa. Então, entra dinheiro de muitos lugares. E qual que é o grande problema? E daí, né, como bom professor, e digo isso nas aulas, né, que eu nunca coloco as minhas opiniões pessoais ali em sala, né, nem falo assim, sou contra ou a favor, eu vou dar os argumentos e você cria a sua ideia, né? Uma das questões discutidas por quem hoje defende essa questão da Seguridade Social superavitária é a DRU, né, Desvinculação das Receitas da União. Nós tivemos um decreto presidencial no último mês que desvinculou essas receitas, então, que vão para a Seguridade Social para outros setores. Então, 600 bilhões foram desvinculados. Então, quer dizer, dinheiro entra, né? Entendi. Só que daí alega-se que esse dinheiro tem que ser usado em outros setores. Então, essa questão hoje, se tem o déficit ou não, ele tem 2 teorias, 2 teses aí que são aceitas por uma parte, né, dos economistas, etc. e tal, dos juristas, inclusive, e outros não. Outros dizem que a gente só tem que analisar o pilar da Previdência. Então, que daí vem aquela questão que, inclusive, foi usada como a tese, né, o mote da reforma. Que seria assim, nós tínhamos nos anos 80 aí uma média de 7, 8 crianças aí por família nascendo, né? Na década, vamos pegar 70, 80, vai? E hoje a gente tem 1,6. Então, e como a nossa Previdência hoje ela tem um caráter solidário, o que acontece, né?
Eu costumo brincar assim, é como se fosse uma bicicleta. Tem gente pedalando hoje e tem gente na garupa. Vai chegar uma época que vai ter pouca gente pedalando e muita gente na garupa. Sim, sim. Então o sistema não vai ter uma autogestão, ele não vai se sustentar, segundo essa questão. Né? Mas daí é aquela velha história, né? É um tabuleiro de xadrez, ao meu ver, professor Wagner, que se você mexe uma peça, você vai mexer com outras também. Então, se eu estou falando de seguridade, se eu mexo na Previdência, eu também vou mexer em saúde e assistência. Tanto é que se fala de reforma da Previdência, mas também vai mexer com a assistência social. Quando a gente fala dessa proposta de reforma do benefício assistencial que grande parcela da população recebe, né? Quando eu instituo a Previdência capitalizada, por exemplo, que ao meu ver também tem uma grande vantagem que ela não foi imposta, ela vai ser uma opção, né? Não é igual em outros países. A gente tem uma questão aí do Chile, por exemplo, que colocou a Previdência capitalizada. O que seria essa Previdência, né? Hoje nós temos o regime geral da Previdência Social. Como que funciona esse regime? Eu começo a trabalhar, ou se eu tiver alguma renda, algum trabalho formal, eu obrigatoriamente devo contribuir com a Previdência. Né? Quem trabalha aí por conta própria é o famoso carnezinho lá, o AGPS, a Guia de Previdência Social. Carnê-leão? Né? Não, na verdade o pessoal conhece como carnê da Previdência, o carnê laranjinha. Ah, o laranjinha. Né? Ou que, na verdade, o carnê virou um mito também. Hoje que você pode entrar na internet e imprimir, mas a grande parte da população ainda usa o carnê, por incrível que pareça. Ou você trabalha registrado, né, com vínculo empregatício, né, mais tecnicamente falando, e obrigatoriamente você tem que contribuir com a Previdência. Não adianta você chegar e falar assim, eu quero fazer um acordo com você, meu empregador, eu não vou contribuir, não quero. Isso é ilegal. Né? Você vai ter que contribuir, vai ter que ser feita essa contribuição. O que seria essa proposta do regime capitalizado? Você teria hoje a possibilidade de deixar esse regime obrigatório, que ele é solidário, que na verdade você contribui para que todos, né, possam sustentar o sistema, e você faça a sua autocapitalização. Então ele é muito parecido hoje e bem próximo do que a gente tem da previdência privada hoje, que a gente tem os planos, né? Sejam eles abertos ou fechados, né, de previdência, a gente tem hoje as previdências complementares aí, né, que são os regimes privados. E essa proposta, ela vem colocar um sistema que não existia anteriormente, que é esse de capitalização. Sim. Que em outros países foi colocado de forma obrigatória. Então a gente tem o exemplo do Chile. Né? Se a gente for analisar, hoje o Chile é um dos países com uma taxa de suicídio de idosos mais elevadas no mundo. Verdade. Por conta desse, inclusive, desse sistema que agora está colhendo os primeiros frutos aí. Então a própria Previdência chilena tem passado por uma série uma sistematização, aí, uma mudança sistemática, digamos assim, né? Nessa questão do sistema de capitalização. Por quê? Muitos estavam chegando ao final aí da sua vida laboral, ou tendo que permanecer no mercado de trabalho, ou então recebendo benefícios menores que um salário mínimo chileno, digamos assim. Né? E aí a proposta aqui no Brasil realmente foi de colocar uma previdência nesse sentido, a previdência privada, né, ou sistema de capitalização, que é o nome técnico, mas opcional, que ao meu ver foi um acerto, porque se a gente impusesse essa obrigação, né, nós não temos esse hábito, isso que me preocupava muito, a gente chegou até a discutir em sala de aula isso aqui na faculdade, né? O brasileiro não tem o hábito de poupar e muitas vezes não pode poupar. O que acontece, Wagner, a gente tem uma grande parcela da população que às vezes nem tem o hábito, não pode mesmo poupar. Eu digo isso porque acompanho no escritório, eu falo que tem uma parte da nossa população hoje que ela está no limbo previdenciário. É um nome feio, mas é um nome que a gente usa para, né, definir uma situação que acontece muito. Vou te citar um exemplo. Né? Nos anos 70 e 80, as donas de casa, ou a maioria das mulheres, digamos assim, né, elas não ingressavam tão facilmente no mercado de trabalho. A gente tinha até um problema aí de uma questão machista por trás disso, né? Muitas famílias, o homem era o provedor, aquela questão patriarcal, né? Mulher minha não trabalha. Sim, sim. Tudo bem, mulher minha não trabalha porque eu sustento, só que não sustentava a previdência. Então, quer dizer, a minha mulher não trabalha, né? Mulher minha não trabalha, só que eu também não recolho a previdência. O que acontece? Nós temos hoje... até isso eu escrevo, né? Eu estou escrevendo, inclusive, sobre isso, né? Que eu falo que são as mulheres dos anos 80, né? As donas de casa dos anos 80.
e hoje elas têm chegado na faixa de aposentadoria. Quer dizer, então eu atendo, e isso me deixa muito triste ao atender, né? Pessoas no escritório que chegam e falam assim, eu tenho a idade e vim me aposentar, só que ela não tem a contrapartida, que a Previdência, ela exige uma contrapartida, que são as contribuições. Sim, sim. E só o fator idade, que é um mito também social, né? Só o fator idade hoje não aposenta ninguém, você tem que ter feito sua parte também. E citando só um exemplo, né, das donas de casa, a gente tem uma grande parcela aí que não vai conseguir se aposentar simplesmente. E hoje são 15 anos de contribuição, né? Não basta ter idade, você tem que ter 15 anos com proposta de mudança, né? E tem uma história aí também, André, que muitas pessoas, eles ganharam o tempo judicialmente. E agora, no momento de aposentar, a Previdência fala assim, não houve recolhimento. Sim. Está determinando o recolhimento. O que você pensa disso? Já houve uma decisão judicial. Sim. Foi uma ordem judicial lá, olha, transitada em julgado, que deu esse tempo aí, fulano tem direito a 8 anos, lá, teve um processo em cima disso daí. E agora, quando vai para a Previdência fala assim, tudo bem, ele garantiu esse direito, mas agora o senhor tem que recolher. Exato. Na verdade é o seguinte, existem alguns benefícios que esses tempos não são reconhecidos para fins de carência. Esse que é o problema também. Então, a questão da aposentadoria por idade é uma delas. Então, você pode fazer uma averbação de tempo rural, por exemplo. Sim. Né, que a pessoa foi lá e reconheceu... Muito comum. 5 anos atrás, né? Se fosse aposentadoria por tempo de contribuição, isso somaria. Então, são regras do sistema, muitas vezes, entendeu? Então, na aposentadoria por idade, a gente já não tem, já teria essa questão. Mesmo tendo uma decisão judicial ocorrido, como se fala em carência de 15 anos, né, que você tem que ter, você não pode somar prefeitos de carência. Então, existe essa problemática que a gente tem enfrentado hoje em dia. Mas tem uma decisão judicial, mas você tem que ver também qual é a modalidade de benefício que está sendo pleiteado. Daí, se quiser, tem que fazer o recolhimento. Se quiser, tem que fazer o recolhimento. Retroativo. Tem que fazer o recolhimento retroativo nesse caso. Né? Ou continuar pagando até atingir os 15 anos. Que daí é um grande problema da população, né? Que é outra história que a gente fala. Eu coloco para você, não temos poupadores, né? Mas muitas vezes não temos pessoas que contribuem também com a Previdência. Sim. Que entre pagar aluguel, água, luz, né, comprar comida para residência, as pessoas escolhem fazer isso ao invés de contribuir com a Previdência. Até né? porque ele fala assim, mas será que um dia eu vou conseguir isso, conseguir aquilo? Exatamente. Nós temos agora uma outra faixa da população que são os chamados desalentados. Né? Que realmente, assim... E está passando, toda hora passa no WhatsApp, charge, né? O sujeito está só o esqueleto lá, né? Só aguardando em aposentadoria. Exato, exato. Mas que na verdade é o seguinte, eu oriento todo mundo que conversa comigo assim, não faz sentido você deixar de contribuir. Mas eu tenho mais 10 anos ainda para contribuir. Vou parar então, vou parar e colocar numa poupança. Na verdade, a gente fala assim, é um sistema de seguridade social. Que está ligado ao quê? Está ligado a te proteger das chamadas contingências. O que são contingências? São fatores que podem acontecer, fatores que você não quer que aconteça, né? São fatores inesperados, e que pelo fato deles poderem acontecer, você tem que ter uma precaução. Então as pessoas não pensam, por exemplo, na questão da doença, da morte, da enfermidade. Na verdade, precisaria de uma reeducação. Uma reeducação. O problema é cultural. Uma reeducação. Olha, Wagner, eu atendo muitas pessoas também que o provedor da casa, por exemplo, falece, né? Ou por N questões, né? Ou pelo desalento que nós comentamos, ou pela falta de dinheiro mesmo para verter as contribuições, ou pela situação de desemprego, né? A pessoa não estava contribuindo e já tinha passado o período de graça. Isso é importante falar também. Tem um período que você ainda Você vai nos explicar no próximo bloco. Vamos lá. Pessoal, aguarde que no próximo bloco o professor André vai nos explicar esse ponto.